nos remete ao estudo das dispensações. Por que que a ceia nos remete ao estudo das dispensações? Porque o Senhor Jesus, como o próprio apóstolo Paulo disse, na noite que foi traído, tomou o cálice, da mesma maneira que tomou o pão e deu graças, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice do Novo Testamento. Essa palavra testamento, no original, nos remete ao pacto, nos remete a uma aliança. Testamento, pacto, aliança, acordo. Então o Senhor Jesus está nos dizendo: existe uma nova aliança, existe um novo pacto, existe um novo concerto, existe um novo acordo da parte de Deus para com o seu povo. Para entendermos o significado do novo, precisamos minimamente conhecer o antigo. E quando nós lemos ao longo de todo o Antigo Testamento, que ganha este nome justamente porque ele relata os antigos pactos, os antigos concertos que Deus estabeleceu com pessoas, com famílias e com nações e com a própria humanidade. Então, quando estudamos dispensações, nos lembramos que existiu, por exemplo, o pacto noêmico, no qual Deus prometera que não destruiria mais a terra com água. Existiu a aliança mosaica, na qual Deus prometera que a lei que estava sendo instituída seria o aio para nos levar à manifestação da graça nos tempos atuais. Nós poderíamos também citar a aliança araônica, que é o pacto que Deus estabeleceu com a família de Arão, dizendo que desta família, ou esta família, seria a família sacerdotal. Deus então também estabeleceu a aliança abraâmica, e esta é por demais importante para nós, a igreja, porque nesta aliança que Deus fez com Abraão, Deus prometeu que a sua semente seria uma semente peregrina numa terra que futuramente Deus daria como herança para a semente de Abraão. E quando analisamos a história de Abraão e dos demais patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e as 12 tribos, nós vemos que ao longo de anos, o povo de Deus foi guardado na presciência de Deus. Mas chegou um momento que Deus cumpriu com a sua promessa. Chegou um momento que Deus cumpriu com o seu pacto, com a sua aliança. Deus então levanta Moisés e manda que Moisés se levantasse como um grande libertador. O povo, escravizado pelo Egito, clamando ao Senhor, passando por privações, sofrendo dores e ameaças, agora recebe as palavras de Moisés como um grande libertador que vai a Faraó. E Deus, através de Moisés, arranca o povo do Egito. Deus, através de Moisés, tira o povo com braço forte e com mão estendida. E a forma que Deus faz isto é através das 10 pragas. E em cada praga Deus manifestava o seu poder, a sua soberania. E ao chegar na última praga, Deus simplesmente elimina todos os primogênitos do Egito. E estabelece então um pacto, uma aliança com o seu povo. Que todo primogênito seria também santificado ao Senhor. Porque Deus estava dando livramento para o seu povo. E de que maneira Deus deu este livramento? Todos sabemos que um cordeiro foi morto, e através do sangue deste cordeiro espargido nos umbrais de cada casa dos hebreus, o povo receberia livramento do anjo da morte. E assim o povo foi livre, e assim o povo foi liberto, e assim o povo passou pelo deserto, e assim o povo adentrou a terra prometida através da liderança de Josué. A promessa se cumpriu, a aliança se cumpriu, porque toda aliança fala de compromisso. Toda aliança
fala de estar juntos. Toda aliança fala de cumprimento de promessas. Toda aliança fala de responsabilidade mútua. E Deus fez a parte dele na aliança que ele fez lá atrás, há 400 anos atrás. Deus cumpriu a sua parte, introduzindo o povo na terra prometida. Mas a aliança que Deus fizera com o seu povo, também de uma forma profética, apontava para uma nova aliança. A aliança que Deus fez com Moisés e também fez com Abraão, apontava dizendo que futuramente toda a humanidade estaria debaixo do jugo do pecado. Mas da mesma forma que Deus libertou Israel do Egito, Deus libertaria o coração contrito, sincero e aquebrantado do jugo do diabo, do jugo do pecado. Da mesma maneira que a humanidade estava destinada para a perdição e para a escravidão, Deus iria enviar um libertador. Deus iria enviar um cordeiro perfeito, para que através da morte deste cordeiro, toda a humanidade pudesse ter a chance, o privilégio, a oportunidade de alcançar a salvação. Quando fazemos então esta analogia, nós entendemos plenamente as palavras de Jesus quando disse: este é o cálice da nova aliança. Existe uma nova aliança. E nós, eu e você, fazemos parte desta nova aliança. Aleluia. Deus estabeleceu um novo pacto. E neste novo pacto, Deus olhou para nós, como seres humanos, e viu e entendeu que estávamos escravizados, mortos em nossas ofensas e pecados, sem condição alguma de nos redimirmos por nós mesmos, por mais inteligentes, por mais ricos, por mais bem preparados socialmente, economicamente, intelectualmente. Não tínhamos condições de reverter a nossa condição e a nossa situação espiritual. Mas na plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar, para libertar, para redimir aqueles que não apenas estavam debaixo da lei, mas também estavam debaixo do domínio do diabo, debaixo do domínio da carne, da natureza carnal, debaixo do domínio do pecado. E Jesus, como nosso Cordeiro Pascual, Jesus como a nossa verdadeira Páscoa, aleluia, Ele nos libertou do domínio das trevas. Este cálice é o cálice da nova aliança. Oh, irmãos, da mesma maneira que o sangue do Cordeiro lá atrás foi derramado, e através do derramamento do sangue do Cordeiro a família tinha livramento, hoje, através do derramamento do sangue de Jesus, nós temos livramento. Através do derramamento do sangue de Jesus, o apóstolo Paulo diz em Colossenses que estávamos longe, éramos estrangeiros, não pertencíamos à família, aleluia, mas pelo sangue nós nos aproximamos. Pelo sangue de Jesus, agora nós fazemos parte da família. Pelo sangue de Jesus, agora nós temos acesso à graça do Senhor. Como disse o escritor aos Hebreus, aleluia, nós não poderíamos entrar no Santo dos Santos da presença de Deus, mas Ele, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, veio até nós ensanguentado, morrendo como o Cordeiro perfeito, e morreu por nós, e agora nos abriu um vivo e novo caminho pela sua carne, aleluia, pelo véu que é a sua carne, e agora nós adentramos na presença do Senhor. Como disse o apóstolo João no livro, no evangelho que leva o seu nome, no versículo 14 do capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade.
uma nova aliança foi estabelecida. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, nos lembramos que uma nova aliança foi estabelecida. E a partir do momento que aceitamos a Jesus, passamos a fazer parte desta aliança. Aleluia. E nesta aliança, Deus já fez a parte dele. Enviou a Jesus e, como Cordeiro imaculado, sem pecado, nos garantiu a salvação eterna, porque o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos purificados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi por isso que Paulo disse: justificados, pois, pela fé, temos paz. Você tem paz. Você tem paz com Deus. Você que aceitou a morte vicária de Jesus, você tem paz com Deus. Mas como é que é isso, pastor Roque? Em meio à tribulação, você tem paz. Ainda que o teu barquinho esteja balançando em meio à tempestade, você tem a certeza de que Jesus está no barco. E no barco onde Jesus está, reina a paz, aleluia. Ainda que a tempestade solavanque o teu barco, ainda que as dificuldades desta vida te afrontem, pensando, aleluia, tentando fazer você parar, tentando fazer você desistir, mas você não desiste porque você tem paz. Você não para porque você tem paz. Você não se desespera porque você tem a paz de Deus alcançada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus fez a parte dele, enviando o seu Filho. Jesus fez a parte dele, vivendo uma vida impecável, vivendo uma vida ilibada. Aleluia, como diz ainda o escritor aos Hebreus, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, não. Mas nós temos um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas sem pecado. O inimigo tentou desde o início, ou desde antes da história da humanidade, o inimigo tentou, aleluia, fazer com que todos os homens estivessem debaixo desta lei do pecado. Mas Deus então enviou o seu Filho Jesus, e Jesus esteve entre nós. Jesus foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. E como 100% homem que foi, ele não pecou. Mesmo quando foi caluniado, ele não pecou. Mesmo quando foi traído, ele não pecou. Mesmo quando foi tentado pelo diabo, ele não pecou. Mesmo quando ele foi abandonado, ele não pecou. Mesmo quando todos se escandalizaram por ele, ele não pecou, até que chegou o momento do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. No momento do Calvário, o diabo queria fazer de tudo para que Jesus descesse. Mas a resposta de Jesus foi semelhante à resposta de Neemias: estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer, eu preciso cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que Jesus morresse pelos nossos pecados e para a nossa salvação. O sangue foi derramado, irmãos, e eu não me canso de repetir isso. Cada gota de sangue que caía naquele chão frio, ou naquele chão quente, porque já era mais de meio-dia, cada gota de sangue de Jesus que caía, estremecia todos os demônios, porque eles não queriam que o sangue de Jesus fosse derramado, porque o derramamento daquele sangue inocente seria a garantia da nossa vitória, seria a garantia do perdão dos nossos pecados e a garantia da nossa salvação. Até que chegou o momento que teve um que falou assim: se tu és mesmo filho de Deus, desce da cruz, salva-te a nós, salva-te a ti e a nós também. Jesus falou: não, eu vou ficar aqui, porque tem uma igreja lá em Cordovil que depende, aleluia, da minha morte. Tem um povo que depende, irmãos. Em João capítulo 17, Jesus orando pelos seus discípulos, ele disse assim: eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles. Esse aqueles que Jesus se referiu, sou eu e você.
Jesus orou por nós, Jesus morreu por nós, Jesus intercedeu por nós. Lá na cruz do Calvário ele estava pensando em mim e pensando em você. Eu não posso descer dessa cruz, porque eles dependem da minha morte, eles dependem do derramamento do meu sangue. E chegou uma hora, aleluia, que como dizem, ninguém matou Jesus, foi ele que se ofereceu para a morte. E ele disse: Pai, em tuas mãos te entrego o meu espírito. Está consumado, a obra da salvação está consumada, a obra da redenção está consumada, a obra do perdão está consumada, a obra da reconciliação está consumada. Então pode andar de cabeça erguida, porque Jesus morreu no Calvário por você e estabeleceu um novo pacto, a nova aliança. E nesta nova aliança a parte de Deus já foi feita, e a nossa parte é andar em santidade, a nossa parte é aceitar pela fé, a nossa parte é andar em obediência, a nossa parte é adorar, é reverenciá-lo, é reconhecer a sua soberania, a nossa parte é descansar no Senhor Jesus. Vamos estar de pé. Nós podemos clamar ao Senhor neste momento, agradecendo a Ele por sua